Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o Flecha. E hoje a gente vai falar como acaba sendo comum a gente conviver com desconhecidos dentro do relacionamento. E esse vídeo surgiu justamente pelo fato de que dentro dos meus atendimentos individuais, quando eu tô com casais, né, que eu tô atendendo uma pessoa, eu vejo o quanto é desafiador para aquela pessoa lidar com as próprias frustrações, com as expectativas que ela criou dentro desse relacionamento e acabou não sendo conivente, não acontecendo. A pessoa muitas vezes está dentro do relacionamento há 10, 20, 30 anos e não muda. A pessoa ali que ela tá esperando, criando expectativa, não muda. Mas por quê? Porque, de fato, aquela mulher que hoje está tendo uma consulta individual comigo, antes ela nunca conseguiu se autoconhecer, se autodesenvolver, porque, gente, é um fato isso. Quando você começa, dá o pontapé inicial e realmente busca se lapidar, se construir, se desenvolver, edificar uma autoestima, uma autoconfiança dentro de você, não tem como isso ser compatível com essa incompatibilidade de ambos, né? Não tem como. Você acaba que o autorrelacionamento, ele vem antes do relacionamento, porque o relacionamento, seja com o amoroso ou com qualquer outra pessoa no seu trabalho, com amigos, ele é um reflexo do seu autorrelacionamento. Eu acredito que tem um ponto que a gente já trouxe aqui num outro vídeo, mas é uma coisa que a gente acredita muito, que é a questão de que tu vai te casar com várias pessoas dentro do mesmo casamento. Só que tem um ponto que aí acho que é muito importante a gente trazer, que é sobre o alinhamento, né? A gente sempre fala muito sobre os acordos feitos na relação. Então teve um vídeo até que a gente gravou, a gente falou sobre não tem como eu querer viajar o mundo e ela construir uma casa própria. Não dá. Então, tu percebe que se chega um momento onde eu quero viajar o mundo e ela quer construir uma casa, deu. Tipo, não digo deu, acabou, mas ali vai ter que ser feito ou um novo acordo ou se separar. Só que aí sempre vai ter uma pessoa na relação que vai abrir mão da sua felicidade. Sonho. Vai abrir mão do seu sonho em prol da relação. E aí a gente pode pegar diversos casos de pessoas mais velhas no leito de morte que se arrependem das vidas que elas não viveram. Existe. Porque não souberam fazer os acordos consigo mesmas. E tem até um ponto que apareceu ali no podcast da Hannah, de uma... Não sei se ela tem um podcast, enfim, se é um corte que eu vi ali, de uma advogada que foi tratar de um caso de uma mulher com 75 anos, se eu não me engano, que ela queria se divorciar. E aí ela falou, por que agora? E aí a mulher falou, quando eu casei sabendo que não era pra eu casar. E, gente, as pessoas elas fazem isso por quê? Em casamento, aí vem o vídeo dos amores materialistas, que casamento é um negócio, tu casa por status, tu casa pra ser reconhecida. Tu não sabe de fato o que aquela pessoa é de verdade. Tu não conheceu, tu não é nem amigo dessa pessoa. Amigo. Tipo, tu não Essa é a palavra. não tem nada, não conversa sobre a vida, não tem nenhum pingo de compatibilidade e aí você acaba querendo casar com a pessoa. Beleza. Depois eu vou contar dois casos específicos de atendimento, amor, que vai casar muito com isso, mas aí a pessoa casa, casa pensando que não era pra casar, daí casou. Aí engravidou. Aí, vou esperar mais um pouquinho. Aí espera os filhos crescer. Espera mais um pouquinho. Agora os netos crescer. Espera mais um pouquinho. Quando não tem mais nada, 75 anos, imagina, gente. Viver 75 anos insatisfeita. Viver 75 anos, muitas vezes em um lugar de ser traída, ou de traição, ou de, enfim, um monte de coisa pode acontecer dentro desse cenário, onde vocês dois estão insatisfeitos e são incompatíveis. Mas você entende que a pessoa casa com um desconhecido que não é amigo, não consegue construir esse vínculo porque não sabe, porque não tem esse vínculo consigo mesma, não sabe se conhecer, não sabe se reconhecer, não sabe o que quer, não sabe o que não quer. E aí
se sustenta por um longo período. E isso pode acontecer, amor, até dentro de relacionamentos que a gente teve. De que a gente ficou períodos com outras pessoas, mas que, no meu caso, eu terminei porque não tinha compatibilidade. Mesmo que até existisse sentimento, e você também de fato tinha, né? Pelo teu outro relacionamento. Não tinha compatibilidade. Não tinha a conversa que a gente tem. Não tinha essa amizade. Não tinha. Cara, hoje se só me der o Felipe, só existia ele na minha vida. Não existe mais ninguém. Meu filho foi embora. Cara, eu tô muito feliz. Porque a gente é, literalmente, bons amigos. Bons, melhores amigos um do outro, assim, a ponto de ser honestos. A gente é, assim, ó, os dois conhecem os podres um do outro, a gente ama esses podres, a gente... É isso, entendeu? É a vida como ela é dentro da amizade. E que isso vira casamento. E eu acho que esse é o cenário melhor para casamento, amor. E o casamento, de fato, quando ela fala de status, a gente pensa o homem buscando a mulher bonita, pelo status, e a mulher buscando o homem rico. E aí, até fazendo a análise dos amores materialistas, a gente vai pegar uma cena clássica onde o homem muito rico, a mulher acorda, ele tá no telefone, ele só entrega a chave para ela e sai, tem que sair. Então, nitidamente ali tem um homem ausente da presença dele, mas dentro daquele status, ela tá com o homem rico, então tá tudo bem. A ausência, a gente já gravou esse vídeo sobre a ausência, né? Ainda não. O do homem provedor. Não, o homem provedor a gente já gravou? Não. O homem provedor. Não, o homem provedor sem um atestado de ausência. Então, a gente entender de fato o que é pra gente importante dentro dessa relação, para que a gente acabe entendendo sempre que os acordos eles vão ter que estar sendo sempre refeitos. Os princípios, eles não mudam. A base, ela não tende a mudar. Porque talvez a gente possa até mudar bastante coisas ali, mas a base não tende a mudar. Mas os acordos, eles vão. Porque se você começa a mudar e começa a ficar incompatível, e aí eu lembro de uma frase, não lembro de quem era, mas que ele fala: o meu marido, a minha esposa, ela não muda. Se essa pessoa não mudar, muda de pessoa. E aí, logicamente, isso não é uma coisa de que você vai ser intolerante e que você vai fazer assim e espera que a pessoa mude. Mas se isso é uma coisa de que você está enxergando e que você acredita que mudar, isso aqui é só uma fase que vai mudar, e essa fase ela não termina nunca, você precisa tomar uma posição. Por isso que a gente fala sobre o autorrelacionamento, o autoconhecimento antes do relacionamento. Porque quando você consegue entender de fato quais que são os seus limites, quais que são as coisas que você não tolera, quais são as coisas que você quer para dentro de uma relação, isso vai fazer com que você evite ficar num relacionamento com um desconhecido. Porque as pessoas vão seguindo fluxos padrões e elas vão buscar o conforto. E aí a gente falou num vídeo que a gente gravou, acho que foi sobre os amores materialistas até, que foi: será que você sabe de fato o que é o amor? Será que você acredita de fato que você ama aquela pessoa ou você convive por puro comodismo? Então você trabalha o dia inteiro, você chega em casa, se os dois trabalham fora, chega em casa, aí vão ali, se cumprimentam, um não sabe do dia do outro, o dinheiro é separado, não tem objetivos alinhados, tem interesses completamente diferentes. E quando eu digo completamente, por exemplo, eu adoro estudar sociologia e filosofia, ela adora estudar neurociência. Tudo bem, não tem talvez muita relação, mas aplicado isso no dia a dia e na vida, a gente super conversa sobre as duas coisas. Só que tu imagina que eu gosto de passar o dia inteiro jogando videogame e ela gosta de estudar. Qual que é a compatibilidade aqui? Mas tem que respeitar a individualidade de cada um. Concordo, mas será que não é melhor tu conviver com alguém que tem compatibilidade com você? Exatamente. Eu gosto muito de trazer o ponto, amor, quando a gente tá falando de se auto-relacionar-se, é sobre aquela nossa história de quando a gente começou e quando a gente terminou. Eu tinha uma extrema dificuldade de encaixar o que eu pensava com o que eu falava. E acabava que nos momentos de raiva, de discussão, eu falava muitas coisas pra machucar, pra ferir. E eu comecei a perceber que eu estava fazendo isso comigo.
eu só conseguia dar pro outro o que eu fazia comigo mesmo. Então, se eu era intolerante comigo, inflexível comigo, se eu ficava só na minha cabeça achando que era insuficiente, que não tava dando, como que eu ia fazer diferente? Então, foi num ambiente de reconhecimento da minha pequenez, de reconhecer que aquele comportamento não é um comportamento ideal, que eu decidi começar a aplicar a CNV, que eu decidi começar a estudar sobre essa questão de comunicação. E muitas vezes vocês aí que estão assistindo a gente estão tão saturadas dentro de casa, tão saturadas do relacionamento, porque vocês já tentaram de várias formas, principalmente no quesito casa, né, amor? Que eu acho que isso é um ponto muito chave de discussão dentro de casa por conta de serviço de casa. Eu acho que um ponto, amor, só pra pegar um gancho sobre o que tu falou da CNV ali, é que muitas vezes, quando você tá querendo que as relações mudem, que as pessoas mudem, e a pessoa não tá fazendo algo pra você, e aí você se queixa, você reclama, aí você vai lá e você se equipara a essa pessoa. Então, ela não faz, eu não vou fazer. Ele não faz, eu não vou fazer. Aí fica todo mundo, teoricamente, no polo ruim. E aí a gente vê dentro do nosso próprio relacionamento o quanto o exemplo é importante. Então eu, em determinado momento, mudei minha alimentação. Com o tempo, ela entendeu e quis mudar. Aí ela mudou a alimentação. Com o tempo, eu fui lá e mudei. Ninguém se forçou, ninguém obrigou, ninguém brigou. A gente respeitou a individualidade um do outro e a gente entende que tudo que é para melhorar um ao outro dentro da relação, a gente vai fazer. E ela trouxe essa questão da comunicação até, e foi uma coisa que eu já aprendi na minha vida, por ter tido outros relacionamentos. Eu sempre filtrei muito bem as coisas que eu vou falar, então é muito raro eu errar alguma coisa que eu falei, porque eu penso muito bem antes de eu vou falar. Isso que ela trouxe pra mim é fundamental em relação a você entender pessoas inteligentes. Como tu vai conversar, como tu vai falar, como tu vai expor o que você tá sentindo pra não chegar brigando. Então, toda vez que eu pergunto pras minhas clientes, desculpa eu te interromper, mas só pra trazer. Toda vez que eu vou perguntar pras minhas clientes, tá, mas como que tu fala? Mas é que eu não tenho paciência mais, eu já tô de saco cheio, eu não consigo. Por que não consegue? Porque já tá dentro de um ambiente onde estão os dois muito desconhecidos. Não consegue ter paciência porque, cara, imagina tu dividir uma casa com uma pessoa que não te escuta, não te compreende, não tá nem aí pra se Sim, você mas aí também a pessoa não escuta porque a pessoa fala xingando. Aí a pessoa e não aí vai é vice-versa, e aí é uma bola de neve. Mas isso entra na questão dos acordos, quando a gente fez, isso foi uma das coisas que eu falei pra ela. Eu falei, amor, você precisa falar melhor. Porque eu entendo que muitas vezes não é por mal, mas não significa que não é por mal que não vai machucar. Que não. Não é por mal. Não fiz por mal. Amor, me perdoa. E assim, a gente não tem esse hábito aqui de falar coisas que vão nos machucar. A gente não tem esse costume aqui. Eu, principalmente, e ela mudou completamente também em relação a isso. Mas é por isso que a gente volta e fala, pra gente já fechando esse vídeo, autoconhecimento antes de relacionamento. Autorrelacionamento antes de relacionamento. Porque ela tomou consciência. E pessoas inteligentes, a gente não tá falando de inteligência de QI, tá, galera? É inteligência de sabedoria. Não é das coisas que você conhece, não é dos livros que você lê. É do feeling da vida. Eu falei pra ela até uma vez, amor, você precisa ter o feeling de entender que vai ter coisa que tu vai ter que engolir o sapo. É isso aí, a vida ela é assim. Porque se todas as vezes que você se incomodar com uma coisa, você for pro embate, não vai dar. Sim, isso com qualquer pessoa. Qualquer coisa na vida. Eu sempre tive esse posicionamento Mercúrio em Áries de não gostei, eu vou lá e falo, nunca tive medo de me posicionar. E eu completamente o oposto de ser uma pessoa que detesta treta, detesta confusão, só assim, o que eu puder evitar. Então eu sempre trazia, eu rebatia o que ele fazia, rebatia o que pessoas que discordavam de mim, enfim. E aí eu comecei a amadurecer, entender que esse fato de rebater é porque eu também tenho essa intolerância comigo. E aí, conforme eu fui melhorando a minha relação comigo, estudando e querendo ter mais calma e mais paciência, as coisas foram mudando. Porque isso casa com o que tu sempre fala, que é sobre decisão. E também
E muito que eu tava falando antes de você entrar nesse assunto, amor, é que eu sei que coisa de casa é um desafio. E Sim. na minha visão, o que eu tenho do Felipe hoje, como homem, em me ajudar em todas as coisas daqui de casa, isso pra mim vale muito mais do que qualquer coisa que eu busquei na minha vida, porque ele enxerga a minha existência não como utilidade pra ele. Ele Nossa, muito enxerga a importante. minha existência como uma parceria. Então, se ele é meu parceiro e eu sou parceira dele, a gente convive dentro de uma casa onde ela tem manutenção, reparo, limpeza, organização, e não é a minha função. E uma criança de 2 anos. E uma criança de 2 anos. Então, não é a minha função ficar com todas as coisas da casa, não é a função dele ficar com todas as coisas da casa, mas a gente convive junto, então a gente sabe que em momentos ele vai fazer algumas coisas, eu vou fazer algumas outras coisas, a gente vai ter que ter o entendimento de que não vai ficar do jeito que eu quero, não vai ficar do jeito que ele quer, porque a gente, dentro do relacionamento, optamos por priorizar a nossa boa convivência, deixando de nos apegar nos nossos Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim. Então, tipo, eu não quero fazer isso, tá, mas você é um adulto. Eu não quero fazer isso, tá, mas eu também sou uma adulta. Então, vamos lidar com isso, vamos encontrar uma solução, nós dois contra o problema. Mas o homem vai fazer isso, vai puxar pra energia feminina dele. Aí ela vai trabalhar, E vai eu vou ser buscar, masculina. gente, maturidade, Eu não sei vida aonde adulta. que dentro do relacionamento as pessoas elas não podem ser adultas funcionais de querer trabalhar, Tá lembrando disso. de querer trabalhar, de querer ganhar dinheiro, de querer uma casa limpa e de que não ficar esperando outra pessoa fazer. Se mulher tem ambição, é porque é masculina. Se homem lava louça, é porque é feminino. Gente, Pelo amor de Deus, né? vamos, hello, Pois tipo assim, é. vamos acordar. E aí, por fim, para fechar um ponto, que é da filosofia tolteca, um conceito que eu gosto muito, que é não leve nada pro pessoal. Tudo que a pessoa tá falando para você é sobre ela. Uhum. E se você tomar como a verdade, aí é aquela coisa, aquela clássica, né? Se doeu, leva para casa que é teu. Aí você pega para você. Então, muitas das vezes, as pessoas, e nesse livro da filosofia tolteca, são os 4 compromissos, indico muito esse livro, ele é um livro bem curtinho, ele fala exatamente, é como se você tomasse um veneno. Se você tomar para você todas as coisas como pessoal, você está tomando veneno. Então, eu lembro de uma vez, eu acho que é muito importante trazer esse fato, é que uma vez ela me trouxe uma cobrança referente a algo, eu falei assim, amor, você tá me tratando como você se trata. E você é muito crítica com você e você tá sendo crítica comigo. Eu entendo o teu ponto, só que não dá, pega mais leve contigo. Porque daí tu vai pegar leve comigo. Então, se ela quer tudo impecável, o que ela vai me exigir? Que eu faça impecável. Só que o meu jeito de fazer nem sempre vai agradar o dela. E vice-versa perante algumas outras coisas. Então, é muito importante você entender que não leva as coisas pro pessoal, mas você precisa ter o livre-arbítrio. Você precisa ser livre para poder falar pro seu parceiro, a pessoa que você convive, de que, já pensou nesse lado aqui? Uhum. Pega leve. É honestidade. Ser honesto com o outro. E sempre entender que tudo que você recebe é sobre outra pessoa e tudo que você dá é sobre você. Então, se você está com extrema dificuldade de se comunicar com o teu parceiro, eu tenho uma cliente que ela fala, Bia, eu tô irritada, nossa, ele me irrita muito, nananana. Falei, você tem certeza que está irritada com ele? Ou será que essa irritação vem de outro lugar? Olha para tua vida, olha para tudo que você está fazendo. Você está com bem-estar em relação ao que você está fazendo? Aos teus resultados? Não. Então é óbvio que a outra pessoa também vai te irritar. Entra num fluxo de... E aí? Se eu tô bem comigo mesma, eu não tenho como ser atingida por outra pessoa, porque aquela pessoa ela já tá existindo. E aí eu indico para vocês, galera, fazerem um teste de entrar num fluxo de bem-estar. Vocês vão ver um negócio que é muito louco. Quando você entra num fluxo de bem-estar,
é como se fosse um loop infinito. E ao mesmo tempo que o fluxo de mal-estar, ele também entra nesse fluxo infinito. Então, pra gente sair do nosso bem-estar, tem que acontecer uma coisa muito ruim pra gente sair do nosso bem-estar, pra gente entrar num loop ruim. Hoje é muito difícil porque a gente conseguiu se lapidar, amadurecer, a gente também se blindou, porque a gente hoje não vai em eventos, não sai de casa, a gente não convive não tem com outras opinião, pessoas. não tem convivência com nada. A gente não tem nada, a gente vive no nosso mundo, a gente mora na beira da praia, a gente tem todas as coisas aqui dentro, a gente tem nosso filho, a gente tem rede de apoio. Então a gente se blindou por quê? Para viver em paz dentro daquilo que a gente acredita. Então hoje é muito difícil a gente sair desse fluxo onde a gente não tá bem algum dia. A gente tende a 99% das vezes tá bem. Aí tem algum dia que, por exemplo, esses dias eu acordei com um ranço, não sei por que eu tava assim, alguma coisa tava me incomodando, não lembro o que era, mas é uma coisa assim, esporádica. Então, se vocês se permitirem conversar, ser honesto com quem tá do lado de vocês, aceitar as mudanças das pessoas e estar sempre alinhado com as coisas, vai ficar bom. Beijo no coração. Valeu. Fiquem com Deus.